Bom, o Vasco está em Santiago, capital do Chile, para jogar diante do Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. Em São Januário, o Vasco perdeu a partida por 2-1. O Vasco lidera o grupo ao lado do próprio Audax, do Olímpia do Paraguai, depois é o próximo jogo do Vasco, e o Barraca Central tem 3 pontos, os outros têm 4. O Vasco joga a última partida contra o Barraca Central em São Januário. Se a gente levar em consideração que vamos ganhar a última partida diante do Barraca Central, o Vasco terá que pontuar hoje e também contra o Olímpia, né, para que o Vasco decida na última rodada em São Januário contra o Barraca Central a primeira colocação ou a segunda, que leva o Vasco a uma repescagem. Não é interessante a repescagem porque você coloca mais 2 partidas num calendário já estrangulado. E essa repescagem é contra uma equipe que vem da Libertadores da América. Você há de se lembrar, ano passado, na Sul-Americana, o Vasco foi para a repescagem e acabou caindo. O ideal é o Vasco fechar na primeira colocação. E para isso, a vitória hoje contra o Audax ela é fundamental, ela é importantíssima, ela é decisiva. Porque o Vasco vencendo o Audax coloca o time numa posição confortável diante do próprio Audax, diante do Barraca Central e até do Olímpia, dependendo do resultado do Olímpia hoje. O Vasco pode até empatar com o Olímpia em Assunção na próxima rodada. O Olímpia que já está na Libertadores do próximo ano, já garantiu a classificação por conta do Campeonato Paraguaio. Então a melhor premiação da Sul-Americana, que é a vaga na Libertadores da América, o Olímpia já possui, o Olímpia já tem. Então o Olímpia pode até continuar colocando um time alternativo na Sul-Americana, priorizando o Campeonato Paraguaio, já que ele tem garantida a vaga na Libertadores da América do próximo ano. O Vasco entra em campo hoje, não vai fugir muito de Fusato, o PH está no jogo. Por quê? Porque o PH não enfrenta o Atlético Paranaense no final de semana, tomou o 3º cartão amarelo e cumpre a automática. Então o PH está no jogo de hoje. A zaga sendo formada por Saldívia e Lucas Freitas. Ou seja, a zaga titular do Vasco passou a ser Carlos Cuesta e Robert Renan. Era Robert Renan e Saldívia. Cuesta ganhou a vaga, por isso que o Saldívia está nesse jogo aí. E na lateral esquerda, o Piton. O que isso quer dizer? Que o cuiabano está recuperado de contusão e vai jogar contra o Atlético Paranaense. Porque se o cuiabano não estivesse recuperado, o Piton ficaria no Rio para jogar contra o Atlético. Então o Piton joga hoje porque o cuiabano joga contra o Atlético Paranaense. É uma boa notícia. No meio-campo, o Barros. Porque tomou o 3º cartão amarelo, o Barros não joga contra o Atlético Paranaense. Por isso o Barros está no jogo de hoje. Tietê e JP. E no ataque, o Nuno Moreira, o Spinelli e o Marino Inestrosa. Não vai fugir muito. Esse é o Vasco para o jogo de hoje diante do Audax. Vamos falar sobre as contratações? Vamos falar sobre o trabalho do Edmar Lopes? Vamos falar sobre os reforços que irão chegar no Vasco? Vamos lá, torcedor, um Vasco mais forte no segundo semestre, hein? Por isso que eu luto tanto por essa vaga na Sul-Americana. Porque o Vasco vai fazer uma reta final de Sul-Americana já com os reforços. Quais serão os reforços? O Edmar mapeou o mercado, conversou com o Renato Gaúcho, conversou também com o presidente Pedrinho. Como é que funciona isso aí na prática? O Renato Gaúcho revela para o Edmar os jogadores que ele necessita, as posições carentes no elenco, e fala sobre alguns jogadores. O Edmar vai à presidência para saber o orçamento. Presidente, o Renato quer um tal, tal, tal e tal. Quanto que podemos gastar? Aí o Pedrinho fala, podemos gastar X. Aí o Edmar vai no mercado, dá uma mapeada, conversa, volta para o Renato Gaúcho. Renato, você pediu aqui um volante com essas características. Além dos jogadores que você citou, eu tenho esses aqui à disposição. Esses a gente consegue contratar. Dá uma olhada aí e me fala as prioridades. A prioridade é esse e esse. Aí o Edmar vai para tentar fechar a negociação. Quais são os 4 jogadores? Né? O Edmar foi ao mercado, mapeou. Quais são as posições? Vamos lá. Volante ofensivo. Volante que chegue à frente. Um volante que incomode o goleiro adversário. Um volante que faça gol. O Vasco vai contratar esse volante. Um zagueiro alto, forte, que melhore o rendimento do companheiro. Robert Renan, Carlos Cuesta e Saldívia são zagueiros nota 7, mas que com um zagueiro ao lado nota 9, eles podem chegar a uma nota 8, 8,5. Um bom zagueiro ao lado deles vai potencializá-los.
Então o Vasco entende que um zagueiro titular para tomar conta da área vai melhorar a zaga do Vasco porque vai melhorar o companheiro. Então o Vasco vai atrás também de um zagueiro. Um atacante canhoto que jogue também pela direita. Um atacante canhoto de ponta que possa ir à linha de fundo pelo lado esquerdo cruzando bola ou jogue pela direita, cortando para dentro e bata em gol. O Vasco também vai contratar esse jogador. Além de um centroavante artilheiro, homem de área, que brigue entre os zagueiros, fazedor de gols. São essas 4 contratações que o Vasco tá no mercado, tá acertando, e jogadores que serão inscritos a partir do dia 20 de julho, quando teremos a reabertura da janela no futebol brasileiro. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.